Olá, queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson. Estou com muita saudade de vocês, né? Logo, logo, se Deus quiser, tudo isso vai passar e a gente vai voltar a se encontrar, tá bom? Enquanto isso, nós estamos aqui tentando fazer o possível para entregar a vocês todo o conteúdo, toda a matéria que pra vocês não se perderem durante esse tempo, tá bom? E aí, nós vamos ter agora a nossa primeira videoaula de Química, e nós vamos fazer, na verdade, uma revisão e um aprofundamento sobre o último conteúdo que nós vimos em sala de aula, já que nós não conseguimos finalizar ele em sala, tá bom? Bem, nós vamos estudar as ligações covalentes. Isso mesmo. Quando átomos se unem por compartilhamento de elétrons, dizemos que entre eles se estabelece uma ligação covalente. Vocês lembram que eu falei na sala sobre a diferença entre a ligação covalente e a ligação iônica, não é isso? Na ligação iônica acontece a doação e o recebimento de elétrons. Alguns átomos doam, geralmente da família 1A, 2A e 3A, né? E alguns recebem, como os elementos da família 5A, 6A e 7A. Já na ligação covalente, não acontece essa doação e esse recebimento. Ao contrário, acontece um compartilhamento de elétrons. Vamos dizer que um empresta elétrons para o outro, tá bom? Os elementos químicos que realizam essas ligações covalentes geralmente são o hidrogênio e os ametais. Então, nós vamos trabalhar sempre com o hidrogênio e com os elementos da 4A, da 5A, da 6A e da 7A. Geralmente são lá que estão os ametais, tá bom? E essa ligação pode ocorrer da seguinte forma. Entre dois átomos de hidrogênio, e aí nós vamos encontrar o H2. Pode ser entre um átomo de ametal com o hidrogênio. Então, vamos colocar, por exemplo, o H2S, que é a união de dois átomos de hidrogênio com enxofre. Podemos encontrar entre átomos de um mesmo elemento químico. Por exemplo, temos o O2, são dois átomos de oxigênio. E entre átomos de elementos químicos diferentes, como, por exemplo, CCl4. Temos a união aí do C, que é o carbono, com o Cl, que é o cloro, 4 átomos de cloro. Tudo bem? Quanto ao número de elétrons que cada átomo deve receber, basta analisar a regra do octeto. E aí eu pergunto a você, você lembra da regra do octeto que nós vimos lá no início, na ligação iônica? Para quem não lembra, ó, vamos lá. Segundo a regra do octeto, um átomo é estável quando adquire 8 ou 2, no caso do hidrogênio, elétrons na camada de valência. E o que é mesmo a camada de valência? A última camada. Como nós estamos tratando dos ametais, nós vamos analisar apenas os elementos a partir da família 4A. Então, se ele for da 4A, ele vai compartilhar 4 elétrons. Por quê? Porque 4 mais 4 elétrons dá 8 elétrons, né? E aí ele fica estável, segue a regra do octeto. Se ele for da 5A, ele compartilha 3 elétrons. 5 mais 3, 8 elétrons. Se ele for da 6A, ele compartilha 2 para completar 8. E se ele for da 7A, ele compartilha 1 e aí ele completa os 8 elétrons na última camada. E se ele for o hidrogênio, ele compartilha apenas 1. Por quê? Porque o hidrogênio ele só tem um elétron na última camada. E ele é uma exceção à regra do octeto. Para ele ficar completo, ele só precisa de 2. Se ele já tem 1, então ele compartilha mais 1. Tá bom? Cada par de elétrons compartilhado é considerado uma ligação covalente. Então, veja só, nós temos aí uma molécula de hidrogênio ao lado de outra molécula de hidrogênio, cada um com um elétron. Se elas forem se unir por ligação covalente, o que acontece? Uma empresta o seu elétron para a outra, e aí forma um par de elétrons compartilhado, ou seja, uma ligação covalente. Temos o H2. Fórmulas utilizadas na ligação covalente. Bem, são 3 fórmulas que nós vamos utilizar, tá bom? A primeira é a fórmula molecular. É a indicação da quantidade de átomos, essa é a parte mais importante, a quantidade de átomos de cada elemento que forma a molécula originada a partir de ligações covalentes.
Por exemplo, nós temos o H2O, que é a molécula da água, tão conhecida molécula da água, não é? Eu pergunto a vocês, por essa fórmula molecular, quantos hidrogênios nós temos? Muito bem, 2 hidrogênios. Quantos oxigênios nós temos? Muito bem, um oxigênio. Apesar de não aparecer um, ele pode ficar oculto, tá bom? A segunda fórmula é a fórmula estrutural. A fórmula estrutural é a demonstração da organização da molécula, ou seja, demonstra as ligações entre os átomos. Para isso, são utilizados traços que representam a ligação de cada átomo. Olha aqui o exemplo. Nós temos a mesma molécula de água, com 2 hidrogênios e um oxigênio. E entre cada um desses elementos, nós temos um traço. Esse traço representa a ligação covalente, tá bom? Bem, existem 3 maneiras de representar esses traços. A primeira maneira é a maneira simples, apenas um traço. Indica que o átomo compartilhou apenas um elétron. Se for 2 traços, nós chamamos de dupla. Indica que o átomo compartilhou 2 elétrons. E se for 3 traços, nós chamamos de tripla. Indica que o átomo compartilhou 3 elétrons da sua última camada, tá bom? E nós temos, por fim, a terceira fórmula, que é a fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica de Lewis. Essa fórmula também representa a organização da molécula, mas tem como objetivo demonstrar o compartilhamento dos elétrons. Para construí-la, basta respeitarmos a organização proposta na fórmula estrutural e substituir cada traço por 2 bolinhas, que representam os elétrons. Como assim? Vamos lá. Nós temos aqui aquela fórmula estrutural que nós vimos há pouco tempo, né? Com os tracinhos. Cada traço desse representa um par de elétrons, ou seja, 2 elétrons. Então vamos ver como é que fica? Olha aí. Cada tracinho foi substituído por 2 bolinhas, que representa um par de elétrons. Mas, Anderson, o que são aquelas 4 bolinhas que tem lá embaixo do oxigênio? Ele está representando todos os elétrons da última camada do oxigênio. Como você sabe, o oxigênio é da família 6A, não é verdade? Então ele tem 6 elétrons na última camada, que é exatamente as 4 bolinhas de baixo, junto com as 2 bolinhas de cima, que estão mais próximas a ele. E aí, como ele emprestou essas bolinhas para cada hidrogênio ficou com 2 bolinhas, né? Ou seja, cada hidrogênio ficou estável. E cada hidrogênio emprestou a sua bolinha para o oxigênio. E aí ele acabou ficando completo, com 8 elétrons na última camada, tá bom? Em resumo, para você entender melhor, nós temos a fórmula eletrônica de Lewis na primeira coluna, a fórmula estrutural na segunda coluna e a fórmula molecular na terceira coluna. Observe bem, no primeiro exemplo, nós temos 2 moléculas de cloro. Cada molécula de cloro faz parte da família 7A. Então, se você contar, você vai perceber que tem 7 elétrons ao redor da última camada, não é verdade? Como eles têm 7 elétrons, eles só precisam compartilhar um elétron para ficar estável. Eles emprestam, então, cada um elétron. Então, veja que está circulado um par de elétrons e é substituído por um tracinho. Bem, se substituiu por um tracinho, então quer dizer que nós temos a fórmula estrutural. Muito bem. E quando representa a quantidade, como por exemplo Cl2, nós temos a fórmula molecular. Vamos ver o segundo exemplo. Temos 2 átomos de oxigênio, não é? Como o oxigênio faz parte da família 6A, ele tem 6 elétrons ao redor da última camada. Cada um deles, não é? Como eles precisam de 2 elétrons, então eles fazem 2 compartilhamentos. Pode perceber que tem uma bolinha com X em cima e uma bolinha com X embaixo sendo envolvido, não é verdade? Então, quer dizer que ele está compartilhando 2 elétrons. Logo, cada par de elétrons desse, você substitui por um traço. Por isso que fica O, 2 traços, O, na fórmula estrutural. Como nós temos 2 oxigênios, então a fórmula molecular é O2. Vamos analisar o terceiro exemplo. Temos 2 átomos de nitrogênio. O nitrogênio faz parte da 5A. Então ele tem 5 elétrons ao redor da última camada. Bem, como eles têm 5 elétrons, eles precisam compartilhar
3 elétrons. Então, cada um compartilha 3. Por isso, você está vendo 3 átomos sendo envolvidos, não é? Cada par de elétrons desse, você substitui por um traço. Então, na fórmula estrutural fica N, 3 tracinhos, N. E na fórmula molecular, N2. E o H nós já vimos anteriormente, não é verdade? Nós temos o H, que possui apenas um elétron na última camada, e ele faz o compartilhamento com outro hidrogênio. Esse par de elétrons você substitui por um tracinho. E aí fica o H2, tá bom? Só uma observação. Esse Cl-Cl, nós temos uma ligação simples, não é verdade? Esse O, dois tracinhos O, nós temos duas ligações simples ou uma ligação dupla. Esse N3 tracinhos N, nós temos três ligações simples ou uma ligação tripla. E no H, tracinho H, nós temos uma ligação simples. Então é isso, meus queridos. Vocês também terão uma atividade onde vocês vão poder praticar um pouco mais sobre esse conteúdo, tá bom? E eu finalizo com uma frase de São João Paulo II. Depositemos sempre a nossa confiança no Espírito Santo para descobrirmos em cada situação nova uma ocasião para alargar o amor redentor de Cristo. Que Deus abençoe vocês, bom estudo e até a próxima!